Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a quem acompanha o Bora RN desta... Que dia é hoje, Mário? Terça-feira. Terça-feira, 22 de setembro. Acontece. Pelo livro Cronologia do RN, neste mesmo dia, há 56 anos, chegava a energia elétrica no município de Ceará-Mirim, através da Cosern. Foi uma das primeiras cidades potiguares a receber a energia de Paulo Afonso, na chamada arrancada inicial da Cosern. Mariana está quase uma professora de história já, incrível. Vamos aos destaques de hoje. Olha, a secretária municipal de Transportes de Natal falta a convocação na Câmara e revolta os vereadores. Os parlamentares pretendiam questionar a secretária a respeito das recentes mudanças nas linhas de transporte de Natal. Prefeitura de Natal sanciona a reforma da Previdência para servidores municipais, mas novas regras só entram em vigor em 30 dias. Já a reforma da Previdência dos servidores estaduais deve voltar à pauta da Assembleia Legislativa hoje, mas só deve ser votada a partir de amanhã. Receita Federal oferece descontos de até 50% e pagamento facilitado para contribuintes que quiserem parcelar os débitos. Alerta no Zap: número de contas de WhatsApp clonadas por criminosos teve um aumento de 90% este ano. O projeto pretende transformar trabalho social de condenados em pagamentos em dinheiro e limpeza de escolas públicas. Número de cirurgias eletivas, as que são agendadas, caiu mais de 50% aqui no estado durante a pandemia. E ao vivo vamos conversar com uma oncologista sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. O Bora RN está no ar. Heloísa, a gente começa falando que a secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Elexina Santos, faltou à convocação dos vereadores e ela tinha boas explicações para dar, né? Pois é, ela foi convocada, pelo vereador Maurício Gurgel. Outros vereadores também tinham feito esse encaminhamento, mas principalmente o vereador Maurício Gurgel, que estava ali presidindo a sessão, e ela ia prestar esclarecimentos, responder às dúvidas dos vereadores que estão sendo muito cobrados pela população a respeito das recentes mudanças nas linhas de transporte urbano da capital. Quando eles estão cobrando aqui A presença da secretária Elexina Santos era aguardada pelos vereadores que queriam questioná-la a respeito das recentes mudanças no transporte público de Natal. Mas, ao invés dela, apenas o secretário adjunto da STTU e técnicos da pasta foram até a Câmara Municipal. A ausência da secretária foi justificada pelo fato de ela pertencer ao grupo de risco da Covid-19. Ela é uma pessoa do grupo de risco, né? Então ela está indo algumas vezes na secretaria e para evitando a aglomeração. Ela teve um caso agora, ficou até sábado sem poder ir na secretaria, na família dela, na casa dela, estava com Covid, então, para evitar qualquer coisa, ela está evitando reuniões. Então, ela, no caso, ela está indo algumas vezes para a secretaria? Só algumas vezes, e a semana passada ela não conseguiu ir por causa desse problema. Isso aqui realmente é um fato novo, porque assim, se ela está indo para a secretaria, às vezes, aqui gera aglomeração também, né? A gente fica sem entender. Inclusive, eu fui o autor da convocação e eu convoquei a secretária municipal, da STTU, a senhora Elexina Santos. A ausência da secretária na Câmara Municipal gerou indignação por parte dos parlamentares, que disseram que estão sendo cobrados pela população por melhorias no transporte público. O que se fez, e quero aqui adiantar, e quem está nos assistindo, foi sinceramente uma irresponsabilidade muito grande. Se mexeu em todas as linhas de ônibus de Natal, sem ter pelo menos consultado uma zona. Não consultaram ninguém. Senhor presidente, minha posição é o seguinte: Elexina pessoalmente, ou não tem papo, ou não tem conversa. Pessoal, a gente não quer nada mais, nós que somos representantes do povo, que as pessoas sejam atendidas com o transporte público de qualidade. Desde janeiro são inúmeras as linhas de ônibus alteradas da nossa cidade, mudança de horário, mudança de itinerário, retirada de ônibus. Então, está de uma forma desacerbada mesmo. De ladeira dentro, o caminhão perdeu o freio. A convocação foi encerrada, pois os vereadores não aceitaram que os questionamentos fossem respondidos apenas pela equipe técnica da STTU. E o líder da bancada da Prefeitura na Câmara pediu que seja feita uma nova convocação que poderá ser virtual. Recebi aqui um apelo unânime
dos vereadores que compõem a nossa bancada, no sentido de que a presença da secretária Elexina seja garantida, mesmo que de forma remota, virtualmente, ela pode participar como integrante do grupo de risco. A reforma da Previdência Municipal foi sancionada pelo prefeito Álvaro Dias, mas as novas regras só entram em vigor em 30 de setembro. E com isso, os servidores só vão sentir as mudanças nos contra-cheques a partir de janeiro de 2021, porque os novos tributos só podem ser cobrados 90 dias após a publicação da lei. A partir de janeiro, portanto, os servidores da Ativa irão contribuir mais para a aposentadoria. Terão desconto nos salários de 14% ao invés dos atuais 11%. Aposentados e pensionistas vão pagar a mesma taxa de 14%, mas apenas aqueles que ganham mais de R$ 6.101,05. Quem recebe menos que isso continua isento da contribuição. Enquanto em Natal a lei já foi publicada, no estado o projeto ainda é debatido. Inclusive hoje é o dia em que a Assembleia Legislativa deve retomar a discussão da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. O presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira, deve fazer a leitura do projeto para amanhã acontecer a votação em primeiro turno e na quinta-feira em segundo turno. Os deputados só têm 5 sessões até o prazo final, que é na próxima quarta-feira, dia 30, quando se encerra o período para estados e municípios adequarem os regimes próprios à regra geral prevista na nova Previdência. E a Receita Federal está oferecendo descontos de até 50% e pagamento facilitado para contribuintes que quiserem parcelar os débitos. A medida vale para pessoas físicas, microempresários e empresas de pequeno porte. Essa oportunidade de negociar débitos pode ser a solução para muitos empresários e pessoas físicas. O valor da pendência com a Receita deve ser de até 60 salários mínimos, ou seja, R$ 62.700. Os benefícios incluem, além de pagamentos facilitados, descontos de até 50% sobre o valor total da dívida. Essa transação ela engloba apenas débitos oriundos de auto de infração, não aqueles débitos que são autodeclarados pelo contribuinte, que existem aqueles que são autodeclarados e aqueles que são oriundos de multas ou de auto de infração. Então, o contribuinte ele é autuado, ele tem um prazo para decidir sobre esse débito. Ele pode, concordando com esse débito, pagar ou parcelar esse débito, pagando de forma parcelada, ou pode discutir esse débito. Essa transação ela foi criada justamente para esses débitos que estão em discussão administrativa. Podem aderir à transação tributária pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Os descontos variam de 20% a 50%. Já o pagamento pode ser feito em até 60 parcelas. O contribuinte ele pode perder essa adesão caso ele não pague as parcelas iniciais, ou caso tenha, por exemplo, inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, e casos também, por exemplo, de liquidação de empresa, falência, fraude e execução, são casos em que ele vai ser excluído da transação. Em ele sendo excluído da transação, ele não pode participar de outra pelo prazo de 2 anos. As transações são feitas na internet, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, até o dia 29 de dezembro. A transação ela é efetuada toda pela internet. O contribuinte vai acessar o ECAC. Ao acessar o ECAC, ele vai procurar a parte relacionada a pagamentos e parcelamentos, e lá ele vai visualizar um ícone onde ele tem a transacionar débitos de pequeno valor. Lá ele vai ter 2 opções, vai ter os débitos previdenciários e vai ter aqueles demais débitos. Os débitos previdenciários, eles são aqueles que são pagos por GPS, e os não previdenciários pagos por DAF. Ele não pode fazer em uma única transação os 2 tipos de débitos. Se ele tem débitos dos 2 tipos, ele vai ter que fazer 2 transações, uma para cada tipo de débito. Veja agora outros destaques desta terça-feira.
Susto na comunidade Patané, zona rural de Areis. Uma caixa d'água de 5 metros de altura desabou enquanto era demolida nesta segunda-feira. 2 homens são vistos perto da coluna de sustentação, mas nenhum se feriu. A caixa estava oferecendo risco de queda e, por isso, moradores solicitaram a demolição que tinha sido iniciada na semana passada. O desabamento aconteceu enquanto a equipe trabalhava na demolição. A governadora Fátima Bezerra sancionou hoje a criação aqui no Rio Grande do Norte do Dia Estadual da Visibilidade Lésbica. A data será comemorada anualmente em 29 de agosto, mesmo dia que é celebrada nacionalmente. A data é importante para combater a discriminação, o preconceito e os altos índices de violência contra mulheres lésbicas. O governo do estado autorizou a retomada de eventos corporativos, técnicos, científicos e de convenções aqui no Rio Grande do Norte, mas há um limite de 100 pessoas por evento nessa primeira fase. A partir de 6 de outubro, o público aumenta para 400 pessoas e no dia 20 para 700. O cronograma tem 5 fases, a última marcada para 17 de novembro. O sorteio da Nota Potiguar do mês de setembro acontece hoje ao vivo aqui na Band, no Brasil Urgente, às 4 da tarde. Serão 43 prêmios de R$41 mil para usuários do aplicativo e mais 3 prêmios globais de R$10 mil, R$20 mil e R$50 mil. A ação é do Programa de Cidadania Fiscal do Estado e beneficia instituições filantrópicas indicadas pelos ganhadores. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre a clonagem de WhatsApp, que subiu muito agora em 2020. E ainda vamos conversar sobre o câncer infanto-juvenil, Mariana. Nós vamos entrevistar ao vivo uma médica oncologista que vai falar sobre os sinais e sintomas da doença. Super importante. O Bora RN volta já já. A gente tem que ter muito cuidado com o tal do WhatsApp no nosso celular. Tem acontecido muita clonagem também. Esse ano, por exemplo, minha mãe recebeu mensagens de uma pessoa se passando por mim, com um telefone diferente, com outro DDD, e ela quase que cai nesse golpe, viu? Ainda bem que ela conseguiu falar comigo. Pois é, a gente ouve falar, Mário, exemplos como o seu, vários casos de golpes que são aplicados no WhatsApp. E o pior deles, talvez, é a clonagem do WhatsApp, que é quando a pessoa se apropria do seu número e você não consegue mais comunicar. Mas tem algumas dicas de segurança, a gente vai ver agora na reportagem. Quando Priscila recebeu um código de confirmação por mensagem de texto, não imaginou que estava prestes a ter a conta de WhatsApp clonada. Se passando pela vítima, o criminoso pediu dinheiro a várias pessoas da agenda de Priscila. 3 amigos transferiram um total de R$10.500. Eu descobri, que existe uma verificação em 2 códigos do próprio aplicativo no WhatsApp, e aí você coloca uma senha e realmente não tem como a pessoa hackear. Com as pessoas passando cada vez mais tempo na internet, os golpes desse tipo vêm crescendo rapidamente. O levantamento da consultoria de segurança cibernética PSafe estima que 377 mil contas tenham sido clonadas no Brasil só no mês passado. Isso dá uma média de uma clonagem a cada 7 segundos, sem contar as tentativas frustradas, que obviamente são em número muito maior. Ou seja, só nesse tempo em que eu apareci aqui na tela, 2 pessoas caíram no golpe. O WhatsApp é o que a gente chama de um super app, É um portal para outras coisas. As pessoas elas vão colocar o cartão de crédito para alguém que está lá no WhatsApp, colocam a conta, colocam senha, colocam informações que são sigilosas, principalmente financeiras, e não deletam depois. É bom ficar muito atento a isso. E que a pandemia vem afetando a vida da gente não é novidade, mas você sabia que esse novo normal também impactou aqueles que foram condenados pela Justiça à prestação de serviço à comunidade? Por esse motivo, um projeto pretende transformar esse trabalho social em pena pecuniária ou mesmo em trabalho para limpeza e reforma de escolas públicas. Em Natal, são cerca de 450 condenados pela Justiça que estão sem cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade por causa da pandemia. Como o cumprimento da pena acontece basicamente em escolas da rede pública, unidades de saúde e instituições sem fins lucrativos, e o acesso a esses locais está restrito por causa do novo coronavírus, a continuidade do cumprimento das penas está afetada. O juiz auxiliar da 13ª
terceira vara criminal da comarca de Natal explica que já ofereceu a 120 dos 450 condenados a possibilidade de readequar a prestação de serviço ao pagamento de pena pecuniária, ou seja, em dinheiro. É um número muito grande para uma só comarca como Natal, cerca de 450 apenados encontram-se cumprindo pena. Então, e estão com suas penas suspensas. Em discussão com o Ministério Público, nós chegamos a um entendimento de que quem tiver uma possibilidade de receber, de aceitar uma adequação da pena, por exemplo, quem estiver cumprindo pena de serviço comunitário, pode optar para pagar o restante da pena em uma pena pecuniária. Certo? Então, há essa possibilidade, nós estamos ofertando essa possibilidade e quem aceitar, né, terá a pena cumprida com o pagamento dessa pena pecuniária. Além de readequar a pena de prestação de serviço à comunidade em uma pena pecuniária de pagamento em dinheiro, o juiz também estuda a possibilidade de transformar essa pena alternativa em mutirões de reforma e limpeza em escolas públicas. A ideia está sendo estudada e depende também da disponibilidade, do interesse e do envio de informações das secretarias de educação do Estado e do município de Natal. Esses cumpridores de penas alternativas, eles são pessoas pobres, a maioria tem um nível social muito baixo. E muitos deles não têm condições de pagar, né? Muitos deles estão desempregados, né? Então não há como eles converterem uma pena pecuniária, ou uma pena de serviço comunitário, numa pena pecuniária. Para esses, nós estamos bolando essa ideia, mas ainda está em fase de elaboração. Por quê? Porque teremos que ter contato com a rede pública de ensino, municipal e estadual, e a ponte onde que estão as maiores carências. Para o juiz Gustavo Marinho, o descumprimento das penas não pode continuar acontecendo. A situação, segundo ele, dificulta o processo de quem foi condenado pela justiça e também acaba sendo ruim do ponto de vista social, já que aumenta a sensação de impunidade. Não podemos imprimir um regime privativo de liberdade para quem foi condenado a pena restritivas de direito, né? Alternativas. Nós temos que fazer as adequações para que a execução seja feita, né? Que a pessoa cumpra a pena e a sociedade receba a devida retribuição pela regra descumprida, né? A pandemia do novo coronavírus também provocou uma redução no número de cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas aqui no Rio Grande do Norte, ao longo do segundo trimestre deste ano. De abril até junho, foram realizados 4.554 procedimentos. A redução no número de cirurgias eletivas no Rio Grande do Norte foi de pouco mais de 53%, se compararmos os dados do primeiro com o segundo trimestre deste ano. Em janeiro, fevereiro e março, foram 9.692 procedimentos. Já em abril, maio e junho, o número caiu para pouco mais de 4.550. No início deste mês, uma portaria autorizou a retomada das cirurgias eletivas. Nós tomamos a decisão de retomarmos as cirurgias, tanto nos hospitais próprios, nos municipais, nos filantrópicos, todos aqueles contratados pelo SUS, com segurança, né, e com planejamento em função da disponibilidade de insumos e de equipes. Segundo o secretário, a retomada será gradual. A previsão é de realizar 1.000 procedimentos por mês nos hospitais do estado, a partir do dia 15 de outubro. As maiores demandas são para as cirurgias de hérnia, vesícula e também para os procedimentos ginecológicos, ortopédicos, urológicos e vasculares. Nós estamos priorizando aquilo que já tinha sido pactuado na Comissão Intergestores Bipartite em fevereiro, que eram aquelas cirurgias que têm ficado mais tempo na espera, como as cirurgias de correção de hérnias, as cirurgias de vesículas, né, que é a colestectomia, cirurgias vasculares, cirurgias ortopédicas, que também tem demandas, e cirurgias urológicas, além das cirurgias ginecológicas, né, são essas as principais.
Quanto ao número de pessoas que aguardam um procedimento cirúrgico eletivo, o secretário estadual de saúde não soube dizer exatamente qual o tamanho dessa fila. O titular da CESAP afirmou que a secretaria está atualizando esses números e que essa fila de espera deve ter entre 5 e 10 mil pessoas. Nós tínhamos números apurados o ano passado que falavam em torno de 10 mil cirurgias em fila de espera. Nós estamos fazendo uma nova atualização para que possamos fazer esse planejamento adequado. O câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doença entre crianças e jovens de 1 a 19 anos, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E qualquer atraso nesse diagnóstico pode complicar ainda mais a doença e até ser fatal. Pois é, Mari. E durante a pandemia, com as pessoas evitando muitas vezes ir aos hospitais, muitos diagnósticos deixaram de ser feitos e os tratamentos também acabaram sendo prejudicados. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a oncologista e imunologista do Hospital Infantil Varela Santiago, a doutora Luciana Aguiar. Muito obrigada, viu, doutora? Boa tarde. Doutora, qual o impacto dessa pandemia nos diagnósticos e tratamentos do câncer infanto-juvenil, na sua avaliação? Na verdade, o que a gente teve porque nós observamos durante a pandemia foi uma diminuição do número de casos novos, né? Provavelmente porque as pessoas ficaram mais em casa, então elas associaram ir ao hospital a ter uma sintomatologia respiratória e esqueceram das outras doenças, não só do câncer, mas também das outras patologias que podem estar acometendo as crianças. E isso gerou um atraso no diagnóstico desses pacientes. Então, esse foi o maior impacto, foi na redução do número de casos novos. Entretanto, agora, a gente já está observando com essa pequena abertura que a gente está tendo, os pacientes estão começando a chegar novamente. E quais impactos, desse atraso, doutora? Porque a gente sabe que o câncer infanto-juvenil, ele é mais agressivo do que o câncer no adulto. Exatamente. E ele tem um impacto muito importante, porque a criança, diferentemente do adulto, ela não é o câncer do adulto, ele é um câncer de uma célula mais velha. Então, ele é passível de uma prevenção primária. Então, a gente fala, não fume, porque isso pode levar ao câncer de pulmão. Não beba excessivamente, porque você pode ter um câncer hepático. A criança, não. A criança, o câncer, ele é uma doença genética. Ele não é hereditário, mas ele é genético. Portanto, a forma de prevenir é uma prevenção secundária, é através do diagnóstico precoce. Portanto, é aquela máxima, o câncer, quando precocemente diagnosticado, maior chance de ser curado. Exatamente por isso, porque para a gente prevenir, eu preciso ter um diagnóstico precoce. E daí, essa criança vai ter uma maior chance de cura, sim. E quais são os principais sinais e sintomas, doutora, que a gente deve ficar alerta? Pais, tios, padrinhos, pessoas que convivem com as crianças, avós, professores, enfim, todo mundo que tem uma criança perto do seu círculo pode, inclusive, salvar a vida dessa criança ao detectar algum sinal, Quais são os principais? Pronto. Os principais sinais e sintomas do câncer infantil, eles são comuns a inúmeras doenças da infância, Mas sempre tem aquele pontozinho diferencial que a gente tem que ficar prestando mais atenção. Então, é aquela criança que, por exemplo, começou com uma palidez de pele, uma palidez de lábio, a mãozinha ficou pálida, a planta do pé ficou pálido nos últimos 15, 20 dias. É aquela criança que começou com uma febre que está durando mais do que 20 dias. Ela vem um dia, falta 2, ela vem outro, e ela não tem relação com nenhum tipo de infecção, a criança não está resfriada, não está com dor de garganta, nada, É aquela criança que começa a se queixar de dor. Então, ela começa primeiro com uma dor que melhora com uma dipirona, com ibuprofeno, que são analgésicos leves, mas depois essa dor vai aumentando, a famosa dor óssea, e daí a criança até para de mexer o membro pela dor, Aumento das ínguas. Íngua é extremamente comum na criança, mas o comum é aumentar e diminuir. Aquela íngua que só aumenta, então ela está doente, ela precisa ser investigada, Aumento do volume da barriguinha. Às vezes a mãe, dando banho, palpando a criança, ela começa a sentir uma massa, vê que tem alguma coisa estranha. Ela pode procurar o pediatra para ele dar uma olhada, ou até o pessoal do CD, nas UBS, para dar uma olhada em relação a isso. Aumento na região de joelho, na região de ombro, associado com dor. São vários sinais. Então, são vários sinais que são comuns
a várias doenças da infância. Mas esses sinais, eles vêm associados ou podem vir isolados? Eles podem ser associados, mas eles podem vir isolados também. Às vezes a criança só ficou pálida e apareceu com manchinha roxa na pele. Pronto. Às vezes ela ficou pálida, apareceu manchinha roxa, a barriguinha aumentou e ela teve a febre. Então vai depender muito de cada criança. O importante é, teve algum sinal e sintoma que está fugindo da normalidade, daquele usual, procura uma unidade de saúde, procura avaliação médica para que aquela criança possa ser vista. Importante também a gente desmistificar, né, doutora? Porque ainda tem muitas pessoas que, assim como a gente está no Setembro Amarelo também, né, e que evitam falar sobre depressão, sobre saúde mental, porque existe esse tabu, né, em torno dessas doenças. O câncer também. Tem muitas pessoas que nem falam ainda a palavra câncer e que têm medo de procurar um atendimento médico com medo de descobrir que seja alguma coisa mais grave. Mas quando se fala de câncer, quanto antes, melhor, né? Exatamente isso. A gente tem que desmistificar. A gente tem que entender que se eu for cedo no médico, se eu diagnosticar cedo o paciente, ele vai ter uma maior chance de cura. Então, é a chance daquele paciente. Então, não dá para ter medo. Eu sempre falo para os meus pacientes, estamos entrando numa guerra, mas a gente está junto. E a gente vai vencer. Eu acho que tem que ser esse pensamento sem medo. E qual tipo de câncer é mais comum? O infanto-juvenil, que é nosso foco, né, dentro do Setembro Dourado? São as leucemias. As leucemias são as mais comuns, seguida dos tumores de sistema nervoso central, que são os tumores da cabecinha da criança, e logo depois vem os linfomas. Doutora, a senhora falou que o câncer infanto-juvenil, ele não é hereditário, mas é genético. Trocando em miúdos, o que é que isso significa? O que acontece? Lá na formaçãozinha da criança, é como se o código genético dela bagunçasse, tá? Então, ela sofre uma mutação, ela sofre uma alteração do código genético que ela não herdou. Foi dela. Tá? A causa disso a gente ainda não sabe, mas foi dela, aconteceu. E daí ela passa a poder ter uma maior chance de câncer e desenvolver o câncer. Mas é da criança, é na formação dela. Entendi. Existe, então, algum fator hereditário, alguma doença que ela pode ter uma maior propensão se o pai ou mãe, alguém na família já teve ou não? Existem algumas síndromes que aumentam a chance daqueles pacientes terem câncer, mas não necessariamente vai ter. Por exemplo, a gente pode falar de uma síndrome que é bem clássica, síndrome de Li-Fraumeni, o nome é feio, né? Bem feio. É uma doença genética que é associada a múltiplas neoplasias, tá certo? E isso é passado de pai para filho. Outras doenças, por exemplo, uma característica que não é nenhuma doença, é uma característica da criança. A criança que nasce com uma metade do corpo maior do que a outra. Isso é uma característica, é igual a cor do cabelo, cor da pele. Mas essas crianças têm maior propensão a desenvolver o tumor do rim. Tá? Isso porque são características que são determinadas nesses genes que podem dar o câncer. Então, essas crianças, os pediatras, hoje a gente dentro das residências de pediatria, a gente sempre fala nisso, a gente ensina os nossos pediatras que estão se formando a procurar isso nos seus pacientes e acompanhar, tá? Então, não é que aquela criancinha vai ter o câncer, não, ela tem uma maior propensão, portanto, ela vai ter que ser examinada com maior regularidade, vai ter que ter uma certa triagem pelo médico que está assistindo ela. Cuidado redobrado. Exato. Ok, doutora Luciana Guiar, que é oncologista e imunologista também. Hematologista, perdão. Do Hospital Infantil Varela Santiago, que faz esses atendimentos, né, e esses tratamentos também do câncer infanto-juvenil. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, doutora? Obrigada, doutora. E assim a gente vai encerrando, né, Mari, o Bora RN? Encerramos o Bora RN de hoje. Amanhã, quarta-feira, 23 eu vou lembrar. de setembro, viu, dona Heloísa? A gente está de volta. Até amanhã. Até amanhã.